Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Ao meu lado, Eduardo, uma vez, nosso eterno procurador-geral. Prazer tê-lo aqui, meu querido amigo. Prazer é todo meu. Honrado com essa bancada ilustre aqui. E o Nestor corneteando o nosso grupo de Pampa Debates ou não? Não, falando Não? bem, só falando elogiando. bem. Só elogiando. Ele disse que o pombo da Concórdia ali é o Carlos Marum. Sim, só. Não cria nenhuma celeuma nunca. Nunca. É o homem da paz. E aí, Nestor? Tudo bem? Que bom estarmos aqui juntos para nos reencontrarmos com os Grenal, telespectadores. quem que vai dar nesse Grenal, Nestor? O Grenal é um negócio assim, agora começa nessa época os programas de rádio, né, sobre o negócio assim. O Grenal, o negócio mais absurdo que tem no Grenal é aquela discussão assim, quem é o favorito? O Grenal não tem favorito. Vocês já viram um time reserva do Grêmio Internacional perder o Grenal de goleada? Mas já viram os titulares, né? E vocês certamente já, os gremistas colorados, contarão histórias do seu time muito mal ganhado do adversário. Então o Grenal é absolutamente imprevisível. É como dois mas acho, titulares. Né? Mas acho... Não tem como, né? Não tem como ser diferente. Mas acho que vai ser bons clássicos, porque o Internacional se recompôs muito e tem o reforço desse jogador, esse atacante que já foi muito bem, estreou bem. E o Grêmio deve fazer modificações do seu time. Por que tu não cita o nome do atacante? Tá? Paulo? O Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro, que tu Bom tem? jogador. Tu tem alguma coisa contra ele, não? Mas o Paulo Sérgio, acho que tu deve estar com algum problema no... Não, mas tu disse Como assim, dizia um amigo meu, atacante que estreou no Inter. Que Tu não dá estreou o nome do muito rapaz. bem. Sim, mas tu não dá o nome do mas então, rapaz. se eu quisesse mal ele, no dia que ele estreou bem, Mas tu podia foi ter- mal, jogou contra um time ruim. Mas fez tu um podia golzinho ter lá na dado o pereba. nome dele. Mas eu não sou perfeccionista. Eu acho que assim, o telespectador que é inteligente já sabe que é o Paulo Guerreiro. Ah, agora tu deu, nascido agora aqui na começou a América dar o nome. Latina, Tá, melhorou. um jogador que estava suspenso, que eu não queria dizer, mas agora está bem, etc. Uma É que tu cabeceada tá puxando o assunto Mas eu- para ele ficar ruim, claro. um assunto que era bom. Uma cabeceada de manual daquela. Hã? Não é assim? Paulo Cruz, gostou do Paulo Guerreiro? Gostei. Aquela cabeçada valeu, né? Ali a Tava diferença do craque, chovendo. que é o cabeça de bagre, sabe onde é que bota aquela bola? Não, foi muito bom. E depois eu vi na televisão, em casa, as dificuldades que ele teve para cabecear, né? Foi uma patada de cabeça. Muito bom. Domingo estaremos lá. Vamos ver o que acontece, né? E na quarta também? Mas antes Não, na teremos quarta uma não. semana Aí mais... é no outro lado, hein? lá no... Ah, lá tu não vai? Ei, Não. mas... Mas tu é um cara de Porto Alegre, qualquer lugar em Porto Alegre deve ser bom pra ti. Pois é, Presidente mas sim de não. lojas? Pois é, mas... Não tem loja pro lado de lá? Não tem. Ou não tem? Aqueles tem bares todos estacionamento. da volta ali da arena. Ali só tem estacionamento e tem o DC Navegantes ali. Então? Mas não é por isso, é que eu não sou associado do Grêmio, aí pra ir num jogo que nem esse, tu tem dificuldade. No Paulo Inter, eu Cruz. sou A associado. elite não gosta da zona pobre da cidade, não adianta. Não, da não é, Alessandra não já é deu essa, uma esculhambada não no é Grêmio. essa, Não sei, não. Tipo assim, Ali é Porto Alegre ou Alessandra que foi Canoas? mal. Ricardo Alfonso. Ali é Porto Alegre ou Canoas? Ali, Quem? onde o estado- Ali é Porto Alegre. Ah, é Porto Alegre. Mas se fosse Canoa seria ótimo também, não tem preconceito contra Tu Canoas. não conhece Porto Alegre? Alguém já me falaram que Já seria vi que o Alfonso não tem Canoas, clientes em não é? Canoas. No escritório. Mas antes do Grenal temos Ou se quarta-feira. fosse em Canoas, qual Não, seria o tudo bem, problema? mas é que o Grêmio é Porto Alegrense, né? Não, se mundo inteiro Mas é em Porto Alegre. Pois é, então é Porto Alegre, tudo bem, não tem problema. Tinha me dito que não Mas era se fosse Porto Canoas, Alegre. qual não seria o Mas problema? como é que Alguma coisa então contra o Grêmio Canoas? tem que mudar o nome, então. bom. Mas não seria Mas a Grêmio saída do Porto Alegre. Valtinho é um poço de preconceito. É preconceito contra os pobres do Maitá, é preconceito contra a cidade. Canoas fobia, eu não conhecia, Eu fico primeira numa vez. alegria que o Grêmio teve lá a Coliguei, numa época de extrema repressão. O Grêmio foi o primeiro clube a ter aí os caras gostam. O Grêmio é um clube aberto, um clube do povo. Não, mas é que... Agora, os clubes ditos do povo têm preconceito, eu não entendo isso. Eu não consigo compreender. Não, é que só por isso que me disseram que é Porto Alegre. Só aceito explicações tuas, Walter, dos preconceituosos, não. Walter Nagelson, tudo bem? Tudo, Paulo Sérgio. Alegria estar aqui com essas figuras maravilhosas. Depois que tu fizesse aquela viagem, já peregrinou pelo... Não, mas eu já voltei, já tomei o gelo da Antártida, já. Pois é. Ele e o Onix foi também, né? Ah, foram os dois juntos? O Onix está hoje aí, vai ser o primeiro palestrante aqui à noite, no Fórum da Liberdade. Mas essa questão do Grêmio, só para... O Grêmio está ali numa região de Porto Alegre, que compreende a Vila Areia e a Vila Tecnológica, não sei por que deram esse nome, a Vila Tio Zeca e a Vila Farrapos, junto do bairro Maitá. Uma região paupérrima da cidade, num baixio,
chovia e chove e aquilo ali fica embaixo d'água. A Associação de Empresários do Maitá Navegante se cotizou e fez a reforma da Casa de Bombas 1, que fica ali na frente, Paulo. Um trabalho maravilhoso que os empresários lá da região norte fizeram. Capitaneado pelo Camargo, né? Pelo Camargo, presidente ali da Associação do 4º Distrito, Maitá Navegantes. E eu aproveitar o nosso doutor Lima Veiga aqui, porque eu estou rezando, é o máximo que eu posso fazer nesse momento, para que se resolva o imbróglio que está lá no Ministério Público, né? Sob a guarda do Ministério Público, que é a solução das contrapartidas ali da Arena do Grêmio, Nestor. São 7 torres que estão ali, que compõem o edifício Liberdade. Essas torres, 2 delas têm habite, fui eu que dei quando era secretário do Urbanismo, um habite parcial. E as outras, a partir de uma ação de um colega do doutor Lima Veiga... Tu és gremista ou colorado? Eu sou colorado, estava na festa dos 110 anos do Esporte Clube Internacional essa semana, mas acima de tudo sou um amante de Porto Alegre, embora eu seja Bagé. Ia dizer que 2 jogos não se pode prever, quando o Nestor falou, o Baguá e o Grenal, né? Esses 2 a gente não consegue prever o resultado, mas eu estou torcendo muito para que se resolva o problema dali, que é o seguinte, tem que haver as obras de mitigação do impacto da Arena do Grêmio. Não vai mais ter ali naquela região o que estava previsto no início, um shopping center, são aquelas 7 torres, eu nem sei se vão haver mais torres. O que a Caragunes, que é um braço da AOS, está propondo fazer ali? A duplicação da J. Renner, que tem que acontecer o quanto antes, que é o problema, que é o nó no trânsito. Mas é só eles fazerem. Não, mas eles tem que fazer. Vai ter que ter a anuência do Ministério Público nesse momento. Né? Garantias. E as garantias que estão sendo exigidas. A dificuldade, e o medo que eu tenho, Nestor, desde sempre, é o seguinte, nós temos o Olímpico do outro lado da cidade, e que pode virar, se nós olhar daqui a 2000 anos, doutor Alfonsin, para frente, um Coliseu de Porto Alegre se a gente não fizer nada. Já é, né? Já é. Então isso tem que ser resolvido, porque há um grande projeto imobiliário também ali na Azenha. Vinculado. Que envolve a Associação do Comércio da Azenha. A gente queria fazer uma rua coberta ali. São 12 torres ali no entorno da Arena do Grêmio. E o tempo vai passando. E Porto Alegre precisa avançar nessas questões. Então eu tô... Olha quantos anos levou os eucaliptos abandonados. Pois é. Né? Mas a gente tem que fazer isso muito mais rápido, não pode se conformar com isso, tem que trabalhar para que as coisas sejam mais rápidas e eu tenho, na medida do que posso, ajudado e pressionado e falado para que essas obras do entorno do Grêmio aconteçam. Eu tive no jogo da Seleção Brasileira, fui em alguns jogos do Grêmio, fui em shows lá, como o show do Coldplay. É um absurdo o que acontece, o nó de trânsito que acontece ali no entorno da Arena do Grêmio. Deixa eu só fazer uma observação. Sim. O vereador Naldo que deve conhecer mais do que eu, porque eu só sei de ouvir falar esses assuntos, né? Para os telespectadores que sabem, eu atuo na área criminal e não nessa. Mas, assim, a rigor, o Ministério Público não autoriza nem desautoriza nada, né? Quer dizer, e o máximo de violência que o Ministério Público pode fazer é entrar em juízo e pedir ao judiciário tal ou qual providência. Porque e foi isso que houve, os poderes públicos, na verdade, é que autorizam, determinam, fazem, a prefeitura que faz. No caso concreto, aqui o Ministério Público entrou com uma ação porque percebeu alguma irregularidade em algum momento. Essas obras que nós estamos falando aqui, elas deveriam ter sido feitas e deveriam estar prontas, é o que eu vou falar, antes da Arena do Grêmio entrar em funcionamento. Nós estamos falando de obras, o entorno, isso deveria ter sido feito pela OAS antes da Arena do Grêmio entrar em funcionamento. Então nós estamos falando de obras que deveriam ter sido feitas em 2012. Deveriam ter ficado prontas em 2012. Nós estamos em 2019. E eu sei que o que motiva o Ministério Público aqui é a preocupação de que a OAS e as suas sucessoras, Carangones e tal, acabem não fazendo a obra. Mas aí essa é a grande angústia. Então, quando o Ministério Público age e procura, é sempre para que a obra aconteça. E aí são obras públicas. Dois esclarecimentos somente. Em relação ao Olímpico, ao estádio do Grêmio. Graças ao Dr. Fábio Koff, nós temos o Olímpico hoje. Em outras circunstâncias não teríamos. Ele fez muita questão de que esse negócio fosse travado e houvesse a entrega da arena com todos esses equipamentos para que fosse entregue o Estádio Olímpico. Ele, pelo gosto dele, teria ficado ali no Olímpico. Se o Estádio Olímpico não... se esse imbróglio se desenrolar por mais tempo, o Grêmio não vai ter outro caminho que não implodir o Estádio Olímpico, limpá-lo e deixá-lo parado, aguardando a solução do negócio. O segundo ponto diz respeito à questão do entorno. Quando foi feito um acordo e o Ministério Público intermediou isso entre a Prefeitura de Porto Alegre e essas empresas coligadas da UES, o Grêmio compareceu a este ato
E foi dito pelo Ministério Público à época que o Grêmio não deveria participar desse acordo, que o Grêmio não teria condições de suportar esses 110 milhões, que era 100 milhões, ou 110 milhões, que era o custo dessa duplicação e de todas essas obras. E o Grêmio está lá na ata, o Grêmio ficou completamente desonerado dessa questão. Poderá haver uma controvérsia futura sobre o caráter próprio REN, etc. e tal, mas o Grêmio está tranquilo. Mas o que eu estou imaginando, pelas últimas notícias que eu recebi, é que nós devemos ter esse destravamento brevemente. Provavelmente. É o que eu espero também. Ainda no mês de abril. Se nós tivermos desenvolvimento, se nós voltarmos a ter desenvolvimento, aquela região toda a área do 4º Distrito e aquela região é uma área central de Porto Alegre. Ali nós temos uma chegada pela Freeway, quer dizer, o que nós precisamos é desenvolvimento, nós não podemos, nós estacionamos. Sem dúvida. E aí não há investimento. Não, e eu não sou dos que fica secando o estádio, porque eu acho o estádio internacional belíssimo, com um belo entorno, uma bela moldura, ninguém discute isso. Tocou para o Grêmio, em função da decisão do seu Conselho Deliberativo, que fosse construído o estádio lá. Vamos trazer... E, Nestor? Nós vamos trazer progresso àquela região. E eu tenho certeza que esses equipamentos... É inevitável. Foi o papel do Grêmio. E o Grêmio se orgulha disso. Nós vamos fazer E eu tenho certeza... Vamos desenvolver a região, vamos desenvolver aquelas... Como faria eu tenho certeza que clube, se tivesse na mesma situação o Grêmio está? Nós estamos satisfeitos de estarmos lá. Eu tenho certeza que esses equipamentos são indutores de desenvolvimento. Basta a gente olhar o que aconteceu com o Iguatemi há 40 anos atrás. Mas não pode agora, depois de um acordo, que o contribuinte de Porto Alegre seja onerado com isso. Né? Não, tem tantas outras obras aí que precisam ser feitas e não são feitas. As contrapartidas... O erário devia ser responsável, não é. E lá não, tem uma contrapartida que não é do governo contrapartidas do Estado, nem da Prefeitura que a de Porto Alegre. empresa deve fazer, ela tem que fazer. A única revisão e talvez aí uma discórdia entre um agente ministerial, a empresa e a Prefeitura, é que quando não foi feito o empreendimento do tamanho que era com um shopping center, a empresa disse o seguinte, olha, os impactos não são os mesmos aqueles que estavam previstos a partir da construção de um shopping aqui. Então, é menos... Mas quem é que não fez o shopping? Foi a própria construtora. A própria construtora. Então, eles que falharam. O Cremers informa, a defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o Cremers defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também o direito dos pacientes em poder acessar um bom atendimento. Lutar pela medicina também é lutar pela assistência digna à saúde do cidadão. Cremers em ação pela saúde. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinho. Aprecio os Malbecs argentinos, o Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Ali no Vale dos Vinhedos nós temos um exemplo disso. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Atenção que financiamento de veículo 0 quilômetro, com zero de entrada, a Unicred tem. Esta linha de crédito é um jeito prático e seguro para que você troque o seu carro sem precisar mexer em suas aplicações e, consequentemente, não perder rendimento. As taxas são diferenciadas a partir de 0,79% ao mês. Cooperado Unicred, fale agora mesmo com o seu gerente e aproveite este e outros grandes projetos que tem a Unicred para você. Já estamos no mês da Páscoa e agora começa a função de montar cestas, receber familiares, e é por isso que o pão de mel da Zezé não pode ficar de fora do feriado. Esta delícia com massa de mel e cobertura de chocolate vai dar um toque especial na sua cesta de Páscoa. E ainda é uma excelente opção para servir as visitas. Passe logo no supermercado mais próximo e garanta os seus pães da Zezé. Pães de mel é da Zezé. Aliás, é o jeton de vocês hoje. Opa! São os pães de mel da Zezé. Quero saber se o Dudu gostou do pão de mel da Zezé. Muito. Gostou? Gosta. Bom, Gosta hoje muito. Ele vai ganhar mais, então. Ótimo. Perfeito. E nós vamos agora ao nosso Gilberto Schwartzman com o quadro Saúde aqui no Pampa Debates. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Eu gostaria de lembrar que há hoje muito mais chances de cura e controle do câncer do que no passado. A medicina melhorou muito.
Além da cirurgia, da radioterapia, dos tratamentos hormonais e da quimioterapia, há 2 novas modalidades de tratamento que têm mudado a vida de milhares de pacientes com câncer. Uma delas é a chamada terapia-alvo, que consiste na utilização de substâncias que inibem seletivamente certas proteínas que fazem os tumores crescer. A outra é a imunoterapia, que consiste em ativar o reconhecimento do tumor por nossas células de defesa, com resultados impressionantes. Converse com seu médico e veja se alguma dessas novidades pode ser útil no seu caso. E boa sorte. Grande Gilberto Schwartzman, grande ser humano, grande médico, grande produtor de vinho, homem das artes. E do teclado é um campeão, né? E canta muito bem. É um maestro. E dos vinhos? Eu chamo ele de, já falei, Espumantes. Nicola Laurenti. E eu chamo ele, já considerando um maestro, que ele é o André Ria dos Pampas, nosso Gilberto Schwartzman. Tem grande novidade já por Natal, e isso é planejamento. Sabe que hoje eu comentei na nossa reunião aqui, o que tu está fazendo, Paulo Cruz, já preparando o Natal, que está abandonado, como tudo em Porto Alegre. Carnaval destruíram, o Natal foi destruído, Páscoa foi destruído, tudo em Porto Alegre se termina, se esvai. Porto Alegre ficou uma cidade triste. E o Natal, a luminosidade do Natal, as casas, as vitrines, tudo desapareceu. E agora o Cindy Lojas vem com esse projeto maravilhoso. Parabéns, meu caro Paulo Cruz, presidente do Cindy Lojas. Pela minha parte, mas deixa eu retificar. Junto nós temos o Cinda. Mas ninguém não, estou dizendo para tu que vai falar, não é retificar nada. O Cinda, o CDL, e são... Mas quem está aqui é tu, eu tenho que enaltecer a ti. São diversas entidades. O resto pode falar à vontade. E realmente posso te falar, Paulo, que assim, com quem tu fala, todo mundo lembra do Natal de Porto Alegre, da tal Fixaad e outras coisas assim, né, Nestor? Verdade. Então, assim como o Maitá, assim como as melhorias lá que deve ser no bairro, Porto Alegre precisa de um Natal, precisa comemorar o Natal, precisa criar a cultura do Natal. E há um projeto já aprovado da Lei Rouanet de um espetáculo, estilo espetáculo de Gramado das Histórias Incríveis. O vereador Walter está engajado nesse projeto, o vereador Néder, o vereador Sequim, tem vários entes da cidade. A Néder hoje me veio com Lago, Guaíba, Lago, eu mandei Néder, nem vou ler o teu, já começa a falar em Lago, tô fora. Nosso, nada de Lago, é Rio, Guaíba. Histórias incríveis do nosso amigo Edson Erdmann. Exatamente. Então, grande assim, figura. Paulo, o apoio da Pampa, o apoio da Record, o apoio da Band, o apoio da RBS, nós vamos nos integrar para fazer um Natal realmente significativo em Porto Alegre. O comércio de Porto Alegre e a sociedade civil organizada. O Luciano Larbassi fez um projeto, nós vamos seguir esse projeto, mas a sociedade civil organizada, as empresas... Esse é craque. Esse é craque, realmente. Então, nós estamos lançando quinta-feira, agora, dia 11, na CPA, que faz parte também, e nós teremos lá uma apresentação do que vai ser o Natal. E nós esperamos que todos se integrem para que nós tenhamos em Porto Alegre, que a gente crie, que as crianças de Porto Alegre criem, que o resultado seja hotéis com frequência, bares, hotéis, restaurantes, o comércio de Porto Alegre, e que a gente cria um encantamento de Natal que ele é fundamental, né, para todos. E por isso nós estamos lançando agora, em abril, Paulo, para que haja tempo que a sociedade toda se organize e faça e execute esse projeto. Que execute esse projeto com toda a pujança que pode ser. Culmina, inclusive, com o evento dia 25 de Natal, 25 de dezembro, e o Ano Novo na Orla do Guaíba. Mas o lojista porto-alegrense brasileiro é um herói nesse momento de hoje, porque eu tenho visto assim a dificuldade de alguns amigos e clientes que têm loja. De Canoas tu não fala. Uma coisa terrível. De Canoas tu não fala. Os caras estão passando a dificuldade para sobrevivência, né? E eu tenho notado, inclusive, tinha havido uma diminuição de lojas disponíveis nas avenidas aí. Hoje começou de novo. Ali na Guete tem uma quadra inteira ali que está para alugar, é uma coisa impressionante, né? Mas isso deve mudar. E agora essas atitudes de vocês aí ajudam a sair disso. Sabe que eu estava indo outro dia, fui comer à tarde um cachorro quente ali na Confeitaria Princesa, tradicional. Rua da Praia. Subida da Rua da Praia. E tem uma foto antiga do nosso centro, algumas fotos. A Praça 15 e o Terminal Parobé, doutor Alfonsinho,
vocês são um pouquinho, não muito, mais antigos que eu, tinha a estação dos bondes ali. Tinha uma palmeira canária ali, Nestor, maravilhosa. Tinha um tratamento paisagístico. No meio de onde é o Largo Glênio Pérez, hoje, tinha uma fonte de águas, parecida com a que tem na Praça Central lá em Pelotas, e que foi retirada dali e está largada lá no meio do Parque da Redenção hoje. Quando o Paulo Sérgio Pinto falou, e falou com toda a razão, que Porto Alegre se entristeceu, Porto Alegre é uma cidade que se perdeu, tem uma foto da Rua da Praia, com floreiras maravilhosas, que depois tiveram que ser tiradas por força do incêndio ali da Renner, naquela época, né? Por questão dos bombeiros, mas que eram... A Rua da Praia era bonita, era cuidada, orelhões de acrílico. E a gente vai na Rua da Praia hoje, chega a dar vontade de chorar. Outro tem dia... que voltar o carro, uma pista só para passar carro em Porto Alegre já melhora. Mas eu acho que... dá movimento. Acho que arrumar o centro... Tem, aumenta a calçada, deixa uma passagem de carro. Outro dia, um dos primeiros encontros que eu fui com o prefeito Marquesan... Não pode botar, fazer uns bares bonitos, botar na calçada as mesas. Eu disse para o prefeito, levanta, eu quero te mostrar uma coisa. Subimos ali no passo, olhamos para frente, Fonte Talaveira com aquela grade de ferro horrorosa. E eu disse para ele, Marquesan, nem a pior serralheria faz uma grade tão feia quanto essa. Vamos tirar. Tu pega o telefone e levanta, liga para a Blindex, para quem quer que seja. Eu duvido que os caras em 30 dias não mandem fazer uma redoma de vidro temperado. Tu pega um livro de um arquiteto que se chama Yang Gell, que escreveu um negócio Cidade para Pessoas. E tu olha para a prefeitura, as pessoas estão sentadas, Paulo, na escadaria do Paço que está caindo aos pedaços. Tu bota esses bancos na volta ali e alguém me diz o seguinte, mas morador de rua vai morar no banco. Eu digo, não nesses que tu faz ondulados. Podia ter feito a contrapartida com a Lebes. Não, claro. Não nesses que tu faz ondulados, do que está ou bota braço. Fazendo um pedido tem influência. Nós tínhamos uma turma de advogados, jornalistas, era sempre o nosso programa. Sábado de manhã, 10 horas, o Paulo Sérgio sabe. Nós íamos ao mercado público, ficávamos tomando café. 10, 12, 14 pessoas. Cheguei a participar de alguns. Não dá mais. Isso era sagrado. Não tem mais um café para ficar sentado no mercado público de Porto Alegre. Então, é o fim de um ciclo. Então, é aquela coisa de quando a gente tem um grupo de amigos e está vivendo um momento bom, aproveita que um dia terminou. O mercado, Nestor, que há 6 anos... Há 6 anos está fechado. Aqui para a Zona Sul. Esses dias, André, minha mulher, dizia o seguinte... Vamos lá para o Vale do Silício? Para o Vale do Silício. Nós estamos assistindo um... É muito triste, é triste. Num canal mais que tem aí na TV fechada, né? Sobre mercados do mundo. E nós estamos vendo os mercados abertos no domingo. E a André me pergunta assim, poxa, mas por que o nosso não abre no domingo, né? Aí eu fui lá falar com os mercadeiros, porque nós estamos tão voltados para dentro de Porto Alegre e nessa história de estar nos depreciando e estar nos perdendo nesse negócio, que a gente não enxerga que o mercado é um equipamento para fora, que tinha que estar aberto, que tinha que estar bonito. Mas aí é um problema dos concessionários. São pequenas empresas, pequenas famílias que não querem abrir... Mas faz escala. Pode nem reformaram. Faz escala. Eu acho que não se justifica. Eu já fui secretário ali, tive uma boa relação com todos, eu acho que dá para conversar, dá para fazer. Agora eu quero cumprimentar o Paulo e o Sinda, o Cindy Lojas, enfim, todos que estão envolvidos, porque eu acho que é isso que o Paulo Sérgio falou. Nós precisamos fazer um pacto. Não é só o Pacto Alegre agora, que é tentar criar um novo caminho econômico para a cidade. Nós precisamos recuperar Porto Alegre, resgatar Porto Alegre, né? A cidade está feia, a cidade está degradada, as praças estão abandonadas, as pessoas estão descuidadas com a cidade. Vindo para cá tem 2 focos de lixo aqui. É impressionante. A gente tem que ter mais atenção com a cidade. A gente tem que ter mais cuidado, mais carinho pela cidade. Convergindo, Walter, a vida, tu vê como a cidade ela é agradável quando a cidade tem rua. Eu fui a Santiago do Chile agora nesse infausto jogo do Grêmio. A cidade tem vida de manhã, tem vida ao meio-dia, tem vida de tarde, tem noite. Gente de noite na rua, mas gente, não é pouca gente. Então a população quer sair, a população tem segurança, tem equipamentos confortáveis, praças limpas, bons. Ao contrário do que está acontecendo com Buenos Aires. Impressionante. Né? Agora, a propósito disso, é muito grande, né? Olha o que está dizendo aqui a nossa telespectadora, a Rosa. O mercado não tem café, Nestor, porque os empresários não botam e deixaram tudo destruído na cidade. E agora estamos reconstruindo, se é que vamos. Quem? A Rosa está dizendo. Não, Rosa. A Rosa está enganada, olha só. Os empresários... A parte superior do mercado, que está esperando por concessão por R$800 mil, ou R$1,5 milhão, a parte superior do mercado, depois daquele incêndio e tal,
Tá 5 anos parado. Só 5? 5 anos. Rosa, parado. os empresários são a mola propulsora. Eu tenho um discurso do Netanyahu que eu recomendo que tu olhe na internet, que ele falou essa semana sobre como é que Israel nesses últimos anos se recuperou. Ele diminuiu o peso do Estado, a burocracia e deu mais liberdade, permitiu que as empresas, que os empresários, dentro dos marcos da lei, do interesse público, mas que os empresários pudessem fazer a transformação que precisa ser feita, gerar emprego, movimentar a economia, e é isso que a gente precisa. Falar nisso, hoje estava a discussão das parcerias para os parques de Porto Alegre na Câmara. Como é que... É bom ter falado nisso, porque aí tem uma mentira que está sendo espalhada aqui, especialmente, vou dar o nome aos bois, posso? Não, esse problema é teu. Pelo PT e pelo Aqui PSOL. não tem censura. A história de que está sendo votada a privatização de parques e praças. E eu disse hoje na tribuna, e quero repetir aqui, se por 1 milímetro eu tivesse a dúvida de que está se tratando de cobrar ingresso em Porto Alegre para entrar em parque e praça, eu seria o primeiro para ir para a tribuna para discursar contra e para dizer que não pode. Eu tenho com muito orgulho ter participado ali, muita gente não gostou e não gosta, de ter fechado uma mão da Orla para nos domingos ser das famílias, de ter feito feiras como a feira de artesanato na Tristeza, ali na rua, de participar dessas questões da cidade, né? E o que está se tratando aqui é a possibilidade... Vocês lembram que aqui no Marinha, tinha um parque ali no Marinha do Brasil, com um tobogã muito grande, né? Quando, em Parque áreas... Tupi. Em áreas... Parque Tupi? Parque Tupi. Em áreas específicas, onde se façam melhorias, cobrar o ingresso para entrar naquela parte do parque especificamente. Eu vi que teve uma emenda que em shows pode cobrar se o Mas hoje já cobram. Já pode. Hoje já Ganhar cobram. dinheiro aqui no Rio Grande do Sul é um Hoje já pecado. cobram. Né? Hoje, hoje a Isman já cobra. Eu acho que aí pode cobrar. Hoje a tá Isman já fazendo cobra um show. valor e uma taxa. Porto Alegre tem 9 grandes parques. 9 grandes. Entre eles o Parque Marinha, o Parcão, a Redenção, lá na Zona Norte, perto do Grêmio Mascarenhas de Moraes, aqui pertinho no Vila Nova, na bairro Vila Nova, o Quiniginique, lá perto do Jardim Leopoldina, Chico Mendes, né? E o Santiler, que é de O Porto Alegre. Santiler. E o Santiler, o Tem Chico gente que Mendes... pensa que o Santiler é de Viamão. O Santiler e o Chico Mendes abandonados, Paulo Sérgio Pinto. Dava para fazer trilha turística, dá para fazer muita coisa e ter um banheiro, ter segurança. O que adianta hoje? Tu não paga para entrar, mas também não usufrui. Também não vai. Também não vai. Também não vai, né? Esses dias Tem eu ouvi falar 700 praças na cidade. Não pode cobrar ingresso para ir à praça. Olha aqui, ó. Mas as praças têm que ser Paulo melhores. Sérgio, diga para o presidente Cid Lojas que se quer incrementar Porto Alegre, tem que começar a embelezar as calçadas. Nada existe pior no mundo que as calçadas em Porto Alegre. É verdade, é verdade. Eu Essa semana acredito até que o proprietário dos imóveis em Porto Alegre deveriam ser multados. Nós temos as calçadas, é um problema muito grande. Tem lei para isso, mas não tem fiscalização. Exato. A fiscalização das ruas, o nome das ruas, não tem. Mas essa semana Esse é o mobiliário tinha urbano que nós votamos na Câmara agora 15 dias atrás para fazer a O licitação. Eduardo Estima, né, que fez um grupo lá que abriu a Cristóvão, do qual eu fazia parte. Hoje aqui o nosso Leonardo Fração, exatamente. Do Instituto o Cultural Walter Floresta. Ving, da Floricultura Ving, doou flores, está toda florindo o centro ali, os moradores cuidando. Isso que é importante. Nós temos que fazer o pertencimento da cidade, sabe? As pessoas têm que entender que não tem um ou outro. A cidade é nossa, nós vivemos aqui. Se nós fizermos, se nós cuidarmos da frente da nossa casa, da frente das árvores, das ruas, florirmos a cidade, já muda o espírito. E é isso possível. que precisa fazer. Claro. Medellín era a cidade mais violenta da Colômbia, e degradadíssima, em função das questões Nestor. ligadas ao narcotráfico e em questão, mas o equipamento urbano era ruim. Só tem que vencer Os esses sujeitos, ranços ideológicos. Em 8 anos eles esse é um mudaram a problema. configuração. E hoje é uma cidade linda, é uma cidade talvez mais linda. Porto Alegre que Bogotá. Inquieta esteve lá, ó, não sei se o Paulo tem que Sérgio vencer sabe do esses Porto lances Alegre ideológicos. Inquieta. Já ouviu falar do Porto Alegre Já Inquieta? ouvi César falar. Paz. Eles estiveram lá numa delegação, Eles não têm essa impressão? eles mudaram completamente a cidade Mudaram de o perfil da Medellín, cidade. tá? É um espetáculo hoje. E eu vou dizer cidade segura. Teve um eu vou bom dizer uma prefeito coisa pra também. Vocês. Porto Alegre Precisa Inquieta. de um líder. Anotem esse nome. Porque não tem em Porto Alegre? Não estou dizendo que não tem, nem tecendo esse comentário. Estou dizendo Sério, ele quer fazer uma lâmpada. Não, mas peraí. Não, então ele me disse que não tem líder. Precisa de um líder, então não Ele tem não disse que líder. ele não tem Não. líder. Esse Não, Porto Alegre não precisa de tem um líder. Não. Eu estou dizendo que... Não, precisa de um líder, então não tem Precisa. líder. Eu estou dizendo que Medellín teve um excelente prefeito. Que agora Porto Alegre não tem? Me ajudem aqui. O senhor fale pelo senhor, não fale por mim, por favor. Não, mas eu estou dizendo, eu só estou dependendo o que estou dizendo, estou interpretando. Não, eu estou dizendo que nós precisamos fazer um reset aqui. Né? A gente precisa, de alguma forma, iniciar um novo tempo na cidade.
O seguinte, qual é a vocação de Porto Alegre hoje e o que vai ser Porto Alegre daqui a 20 anos? O que é a economia da nossa cidade hoje? Né? Qual é a grande empresa, essas que tinham capital aqui no Rio Grande do Sul, que permanecem em Porto Alegre hoje? Gerdau foi embora? Taurus. Taurus foi embora? Ipiranga foi embora? Ipiranga foi embora? Mas nós não temos a vocação industrial mais há Não, muito tempo. Paulo, uma coisa é o seguinte... embora a administração. A administração, os headquarters, os escritórios eram aqui, foram embora. Né? Perdemos importância. Perdemos importância econômica, importância política. Não é mais a cidade industrial, mas a gente pode mudar para a indústria da inovação. Vocês sabem que a Lebs Da alta abrindo tecnologia. uma loja na Sertório com a VAPS, que não é um ponto comercial. Sim, eles lá. estão fazendo... Onde era o Bradesco? Onde era o Bradesco ali? Onde era o Bradesco. Está demorando, foi agora que a prefeitura Mas licenciou. eu falei com o Luciano, que o Gilson me proporcionou esse encontro com ele, da Ravan, ele está montando, vai fazer aqui em Porto Alegre duas, uma na Voluntários da Pátria e o outro na Fiergues, que é perto do Ibis, ali do outro lado naquela esquina. Que, aliás, o Luciano vai palestrar na FBV, dia 28 de maio, na Fiergues. Ele estará aqui palestrando, né, na feira do Cid Lojas. Paulo Sérgio, profissionalmente, torço para que a Arena se desenvolva e o bairro Maitá nem se fala. Queremos que tenham grandes lançamentos imobiliários por ali. Deus, diga ao Ricardo Alfonsinho, que está dizendo aqui, que Deus queira que um dia nós tenhamos uma possibilidade como teve o Maitá com o Grêmio e com a Arena. Tá certo. Teu amigo Dilon Camilo está dizendo Tá isso bem, aqui. tá certo. Sabe para dar inveja em nós? Pelotas. Canoas licenciou o Barra Shopping em 58 dias. Sim. 58 dias. Tem empreendimentos em Porto Alegre que ficam 2, 3, 4, até 10 anos tramitando dentro da estrutura burocrática da Prefeitura. Mas, aliás, isso nós temos que dizer que não é culpa do prefeito Não. atual, né? Isso é uma estrutura do município que tem que ser quebrada e que as coisas têm... Aliás, eu entendo, eu me dou muito com o Aquiles, do Amolim, do Sinduscom, e ele trabalha muito em relação a isso. Eu entendo que devia ser dado o licenciamento, né? Permitindo o licenciamento, no momento que começasse as obras, 2, 3 meses, fosse a fiscalização lá, se não estiver adequada, para tudo. Paulo, já falamos aqui várias vezes. Uma coisa que seria essencial para isso aí, para licenças ambientais, para tudo o seguinte. Eu apresentei meu pedido de licenciamento ambiental, hoje eu apresentei toda a documentação, fez o checklist, eu apresentei. A autoridade pública tem 30 dias para fazer. Se não fizer, está automaticamente liberado. Se causar depois dano, vai para a figura da pessoa física, do funcionário público que não atendeu. Pois se ele tiver os meios, ele tem que atender. Sabe onde é que nós já tem que conseguimos... ver, porque no imposto de renda, se tu atrasar um dia... Sabe onde é que nós já conseguimos fazer isso? Tem uma multa. O cidadão é um inferno. Nós criamos isso já aqui como é que no funciona licenciamento isso? das Falei antenas. um de cada vez, os dois estão conversando. Não aí. falei por ter tido essa ideia em alguns lugares. Nós fizemos o autolicenciamento já nas antenas aqui, na telefonia, que era um problema. Aprovamos em novembro do ano passado aqui na Câmara, a legislação está vigorando, está começando a ser praticada. Há uma resistência tanto em alguns espaços do Ministério Público quanto nos setores públicos sobre essa figura do autolicenciamento, dizendo que é um dever da municipalidade fazer esse licenciamento. É no caso a mesma coisa do ambiental, que tudo que tem aí. Eu acho que não vamos penalizar o funcionário por não ter cumprido em 30 dias, porque normalmente o que acontece é que também Mas não tem razão, Nestor, não foi aprovado no prazo mas X, eu aprovado. acho que vai automaticamente aprovado, não quero penalizar ninguém. Seguinte, ó, e se tiver problema na obra, do meu negócio. Então tu precisa... Tu tem que dispor dos meios como funcionário público para que isso aconteça também. Não posso... Mas não tem... Uma estrutura legal, tem que botar os meios. Aí tu fez um checklist, eu te entreguei tudo o que precisava. Tu me pediu a completação, eu te entreguei. 30 dias tem que ficar autorizado. 30, 60, 90. Eu concordo com o Nestor e com o Paulo. 120, 30, 60, 90. Concordo. Mas tem que haver um tempo. Agora não pode. Não, mas eu concordo com isso. Só que eu acho assim, não é questão de penalizar o funcionário. Razoável. Eu acho que tem que ficar autorizada, tem que ficar autorizado que a pessoa inicie o empreendimento. Aí se tiver problema lá adiante. Exatamente, não precisa Aí esperar vai tá lá pronto. e... Mas não ficar paralisado. Tem Dá que emprego. Eu concordo. Civil é fundamental. Tem que destravar a cidade. Travar. Tem que destravar A Câmara de Vereadores só sabe apontar os erros dos outros, mas não faz nada, não conseguem evoluir. Em Santa Catarina o povo é mais educado e organizado. Cada um cuida da sua calçada. Infelizmente, Porto Alegrense só sabe cobrar da prefeitura, mas quando vão a Gramado, respeitam e se comportam. Dá para entender isso? A Cida está dizendo. Mas a Câmara não faz nada. Primeiro eu quero convidar a Cida para ir lá. E outra coisa, saber a diferença de um poder legislativo e do executivo. É o executivo que tem a tarefa
de fazer as coisas acontecerem. A lei existe. A fiscalização, por exemplo, é o executivo, através da antiga Secretaria de Obras e Viação, que deveria ter uma estrutura de fiscais que visitem o proprietário, que notifiquem, que estabeleçam multa, que façam arrumar suas calçadas. Agora, não exime também nós, como cidadãos, de cuidar da cidade. Mas se lança quantas campanhas de calçado já foram anunciadas em Porto Alegre? Eu já fui a lançamento de várias. E aí se lança as campanhas e não se cobra depois. Essa semana eu vi uma notícia no jornal que estavam fiscalizando o centro da cidade, negócio de... Eu, quando fui secretário de urbanismo, fiz várias Mas calçada não tem muita explicação, porque é responsabilidade do imóvel. É do proprietário. É atestada. Quer dizer, se tu lança aquilo junto com o IPTU, Exatamente. a multa junto com o IPTU está liquidada a fatura. Quer dizer, Isso é terreno não tem sujo, explicação. é a mesma coisa. O terreno está sujo. É só alguém ir lá fiscalizar e lança junto com o IPTU. Tem muro, tem uma Eu cerca, pensando aqui ninho de comigo, rato, qual é a dificuldade? Esse é um outro problema. Assim, nós temos em Porto Alegre hoje 30 mil servidores, 15 mil aposentados, 14 mil na ativa. Quando eu fui secretário da SMIC, eu tinha 200 fiscais. Hoje tem 7. Quando eu fui secretário de Indústria e Comércio, fazia fiscalização dessas... como é o nome? Aquele que caiu ali no centro ali. Marquise. Fiscalização de Marquise, né? E obras irregulares. O que eu me apercebi? A nossa legislação não tem efetividade. Não tem coercitividade. O fiscal vai lá e notifica. Por isso que a pessoa não... Aí, se o cara não desmancha, Paulo Sérgio, não acontece nada. E está errado isso. Mas o que é o Sarandi, o bairro Sarandi? O comércio estabelecido no Sarandi não tem alvará, porque as ruas não estão registradas. Tem que... loteamento clandestino ali. As pessoas acham que estão cuidando de si. Pensam no seu cachorro, na sua casa, na sua vida. Esquece que a vida da porta para fora é mais bonita e agradável se todos ajudarem. Exatamente, muito bem. É o que eu digo. As pessoas, em vez de entender que olhando para o seu umbigo ela vai viver sozinha e prejudicar os outros, e que se ela olhar o todo, ela vai ter uma sociedade melhor para viver. Eu fui na problema de Porto Alegre, é que temos um grupo de partidos e vereadores que vivem só do benefício próprio e não se importam com mais nada, está dizendo a Rosa. Mas Paulo, mas eu não entendo assim, qual é o problema dessa legislação, porque qualquer coisa que haja fiscalização do município em imóvel, eu não consigo entender qual é a dificuldade, porque se tu cobra IPTU, o imóvel está identificado. Qualquer multa que tu faça, agrega o IPTU. Mas tem que ter previsão legal, né? Mas, Paulo... Sim, mas... Pois é fazer. Pois é, eu vejo das pessoas... Tem dificuldade. Ou a multa, então, não é exigível, ela não tem previsão legal e não é exigível, ou ela é exigível, agrega no IPTU. Se não pagar, não pagou o IPTU. Só uma frase, pergunta para a telespectadora quem é que colocou os... Eu primeiro não concordo com ela, mas segundo, quem é que colocou os vereadores lá? Me desculpa só outra coisa, é mais ou menos como IPVA de carro. Quer dizer, tu multa o carro não paga. Quando tu vai licenciar o carro... Não licencia. Então, todas as multas, velho. Então, não licencia. Não consegue vender, não consegue vender. Mas essas questões, infelizmente, não foram até hoje unificadas e que precisam estar unificadas. Mas, Nestor, dentro disso, o que acontece? As pessoas reclamam. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Quantos telespectadores já foram na Câmara Municipal reclamar de alguma coisa ou exigir dos seus vereadores... Ou assistir uma sessão da Câmara. Ou assistir uma sessão da Câmara. As pessoas não vão... Aí as pessoas vão dizer, não adianta aí. Não adianta. Adianta muito. Já foi reclamar alguma coisa? Muitas coisas. Não, porque pergunta pro Walter por que não tem um feriado a mais em novembro. Só reclamar e participar, né? Porque o opinar. Cid Lojas participou e não... Qual era o feriado? Era o feriado da consciência negra em novembro. E da Branca não tem? Nós teremos mais... Não, nós queríamos que fosse em maio, junto com o Dia do Trabalho. Né? É muito justo e merecido. Mas mais um feriado, a economia da cidade parar mais um dia em novembro é impossível. Mas as pessoas não vão. As pessoas reclamam. Isso aqui é uma arma hoje. Todo mundo sabe tudo, reclama tudo e diz tudo. Mas quando se trata de fazer a sua parte... Não, e vou dizer mais para as pessoas que estão reclamando. Tem um portal na internet, todo mundo tem telefone hoje em dia ou um computador. Acesse o portal da Câmara. Ali tem a relação de todos os vereadores. Escreva um e-mail para o vereador, diga qual é a sua questão. Eu todos os dias, por exemplo, recebo informações sobre buraco no bairro tal, problema no muro tal, questão da creche tal. Eu vou lá visitar, vejo, tiro uma foto, converso com a pessoa, mando a informação. Então, a gente tem que usar esses instrumentos. Está perguntando aqui, telespectador, existe algum projeto para fiscalizar, cobrar e multar as pessoas para que cuidem de suas calçadas? Nunca vi aqui no meu bairro algum tipo de fiscalização. Não é projeto, isso é lei municipal e a fiscalização cabe ao executivo.
a Prefeitura Municipal, a estrutura que está abaixo do prefeito, no caso era a antiga Secretaria de Obras e Viação, a SMOV, tinha um setor de fiscalização responsável por andar pela cidade, bater na porta do cidadão e dizer o seguinte: meu amigo, a sua calçada está estragada, o senhor tem tantos dias e está aqui o auto de infração. Voltar para lá, colocar no sistema e dali a tantos dias voltar. Se não tivesse sido arrumada, emitir uma multa. Paulo Sérgio, Esta é a precisa responsabilidade. aprovar projeto no Senado que estabelece o Código de Defesa do Contribuinte, onde estabelece, entre outras coisas, a responsabilidade dos agentes fiscais. O Ayrton Bettinelli está dizendo aqui. Tá certo, Ayrton. Ah, só acho que é importante. Estou falando Porque é pouco hoje, cobrado tanta Afonso. coisa do contribuinte, né? Estou falando dentro do meu espaço, está tudo certo. Não tem Eu problema. estou falando pouco, tia. Ele está muito mais focado em Brasília, não adianta. Não, mas é isso que agora na calçada aqui eu fiquei impressionado, tinha um urso. Um urso desse de pelúcia, mas um imenso, do lado de um vaso sanitário, tudo atirado ali no chão. Mas uma coisa que ele deve estar ali há quanto tempo? Né? Olha, isso é duas coisas, né? O problema da nossa falta de O urso educação. está esperando vagar o vaso. Essa falta de educação. E tem uma solução para isso que eu vi. Tá na fila. Eu vi em Israel e vi em Portugal. São umas cisternas. É o seguinte, é um buraco, tu faz uma concretagem, põe uma caixa d'água grande, um tampão em cima, e ali tu organiza o foco de lixo. As pessoas vão ali e botam ali, em vez de ficar solto. E esse negócio de estar solto, é o seguinte, quando vem a ventania ou vem chuva, entra tudo para dentro do bueiro. A ecobarreira da Safeweb, que está ali na Ipiranga, já recolheu 500 toneladas de plástico boiando no nosso dilúvio. Parabéns ao Safeweb, que lance. Que já existe isso Isso não é novidade, existe há muitos anos em Amsterdã, a mesma coisa. Sabe disso, né? É. Amsterdã é feito essas comportas todas para segurar o lixo. Bom dia, amigos. Como sempre, o programa está ótimo. Quero concordar com o que o Nestor falou sobre Santiago. Meu filho está trabalhando há 4 anos por lá. E quando pergunto quando vai voltar, ele diz exatamente isso que o Nestor falou. A cidade tem vida de dia e de noite. Tudo funciona, tem segurança nas ruas e não tem um buraco sequer. Júlio César Kuzinski. Só tem uma curiosidade, sem emitir juízo de valor. É proibido beber bebida alcoólica na rua em Santiago. Bom, mas em boa parte do mundo, né? Boa parte Mas do mundo. nos bares e nas mesinhas de rua se Sim, bebe. mas Sim, nos bares sim. Paulo Sérgio? Mas na rua, nos parques, ou caminhando na rua, não pode. Viu, Paulo Sérgio? Na área Vancouver, pública é ninguém com proibido. garrafa, mas- Na área pública é proibido. Vancouver, eu ia do hotel até um determinado lugar, 500 metros, 600 do hotel, eu perguntei pro recepcionista ali se tinha perigo de ir a pé até lá onde eu ia. Ele, não tem nenhum buraco na rua, tá tudo... Entendeu? Claro. Tá tudo... Não tem perigo, não precisa cuidar que vai cair algum buraco. Jamais passou pela cabeça dele que eu estava pensando em ser assaltado. Né? Mas a sociedade chilena se reconciliou, né? Porque eu fui visitar a terceira casa do Paulo, eu conhecia duas, uma que fica ali em Valparaíso e uma outra que fica distante de Santiago. Agora fui conhecer outra que fica em Santiago. Do Neruda? Do Neruda, a casa dele, né? Que foi destruída quando ele faleceu, quando ele morreu. O pessoal do Pinochet, no velório dele, fez uma retenção de água e invadiu a casa dele. Nossa Senhora. E demoliram a pedrada as janelas da casa dele. E ele fez também, e fui também no memorial que eles fizeram sobre a ditadura chilena. Olha, amigos, é um negócio de arrepiar. O que essa gente fez é um negócio realmente assim. Mas, com crianças, por falar com em Santiago, estudantes, falar no com Chile. uma série de coisas. E a sociedade se reconciliou, vê só que depois do Pinochet veio governos de esquerda, veio alternância. Veio Não, e governos de alterna e direita, não centro-direita, cria problema. E a sociedade funciona, o Chile tem uma polícia organizada, um ministério Uma polícia muito organizado, muito bem uma equipada. autoridade pública muito razoável do ponto de vista de permear a sociedade sem esse nosso... Não, mas vê que essa transição... Essa fase aguda que nós estamos passando Nestor, aqui. essa transição Funciona lá, bem. Pinochet... Não, depois, o Bachelet que Pinochet. Bachelet, depois o Pineda. Pineda e- Volta o Pineda. Não tem trauma. Não Sabe tem o que trauma. que- É a sabe o que que me democracia chama a liberal. atenção? Olha aqui, só Não quero tem dizer trauma. uma coisa. O Stroch, né? Olha aí, ó. Nosso paraguaio. Pinochet. O Pinochet apostou tudo no Chicago Boys. Sim. Montou a economia com base no Chicago Isso. Boys. 2 anos depois era o caos. Ele tirou todo o Chicago Verdade. Boys e reconstruiu.
Ontem o teve Chile uma sem reportagem. os Chicago Boys. Por isso que eu tenho medo tanto do ultraliberalismo como do comunismo. Ontem teve uma reportagem. Extremos, né? Não, Eu tenho comunismo muito nem medo de pensar. tudo isso, Ontem- né? O comunismo com todos Os os males extremos- e que aqui viceja ainda, essas ideologias todas. Globo News E ontem fez uma ultraliberalismo reportagem sobre isso aí, principalmente. né? A cantilena é a mesma. Ontem no Globo News. Por isso que eu prego o Sobre esse conservadorismo. do Pô, Chicago. Agora, porque eu vi um documentário Sobre a universidade, sobre economia Chicago, chilena. muito bom. Para mim, um contraste que eu estabeleço entre o Chile e o Rio Grande do Sul. E falo sobre o modelo tributário brasileiro. O PIB do Chile, como país todo, é menor do que o PIB do estado do Rio Grande do Sul. Não, hoje não é mais. Me desculpa. É, mas, já foi. Mas deve ser mais ou Já menos foi, parecido. já foi, Deve já ser mais ou menos parecido. Hoje já tem mais do que o dobro. Toda a O nossa... Chile comparado com o Brasil é... Não, Sim. É fraco. mas eu vou Nós até já fazer... foi menor. A Argentina não vai se reeleger o Macri, hein? Não Sabe- sei. Esse dia Só não que a vai. adversária também é muito Se odiada. enfrentar- Né? Mas tem um outro, tem uma terceira pode via ser. lá. Mas saiu as ver aqui. pesquisas hoje pela manhã. Tá 31,8 para Cristina e 32,6 para o Macri. Ixi. É só que ela não ganha no segundo turno, né? No segundo turno Pois ela é, perde mas- que ela pela rejeição. Mas tem um outro candidato se apresentando Isso mesmo. que teria 58% e não é da turma da Cristina, né? É. Porque aí a ladroagem Não. volta firme. Né? Ela é do peronismo, mas não é da linha da Cristina Kirchner. É incrível como a Argentina, um país educado, um país que tem uma certa Não, cultura, né? que já perdura há décadas, cai nessas aventuras rocambolescas. Parques assim, né? nacionais É que incrível funcionam. isso. Eu estive agora Exato, em é Calafate, lindo, lá né? na Argentina, tem um parque O nacional. interior da Argentina é espetacular. É. Mas lá o Rosário continua muito uma cidade maravilhosa. Mas Buenos Aires, o que tem me narrado, está acontecendo em Buenos Aires de assalto, de coisa, o Brasil está Rosário ficando... também já tem as Já tem. pandilhas, Paulo mas Sérgio nós pergunta deputados. aos participantes do debate como foi permitido a realização de ato partidário contra Bolsonaro e pró-Lula dentro das dependências da Assembleia Legislativa no dia 4 de abril, onde estavam reunidos Haddad e a militância. Isto pode? Teve. Isso é da democracia. É a casa do povo, é da democracia, é o direito de fazer. Pode, então? Pode fazer. Não pode é quando houve na URGS, que eu fiz uma moção de repúdio na Câmara de Vereadores e foi aprovada. Né? Que é um prédio público, que a universidade deve ser neutra e que os Não, mas a equipamentos... URGS não é neutra. E que os equipamentos da URGS, a luz, o som, a hora de trabalho e o corpo docente e o e-mail da universidade foi utilizado para fazer proselitismo em campanha política de um partido As político. universidades federais do Brasil têm o domínio da esquerda, sem dúvida nenhuma. Paulo Sérgio, então, segundo Nestor, o doutor Nestor, ele fala aqui, houve ditadura no Chile? E no Brasil, doutor Nestor, o movimento que executou mais de 30 mil inocentes não era uma ditadura? Claro que era. Inocente. Era golpe e ditadura. Mas é óbvio. Como não? Para mim não era nem golpe, Pra nem mim ditadura. era as duas Pra mim coisas. era Houve redentora. ditadura. Agora só para dizer o seguinte, Mas não foi 30 mil houve pessoas. golpe, houve ditadura, mas quero dizer o seguinte, fica muito difícil mensurar a dor das pessoas. Uma pessoa que perdeu um ente querido na ditadura brasileira aqui, tem tanta dor quanto um chileno. Mas o Chile foi uma coisa metódica, uma coisa Cruel. Fechado. Cruel. inenarrável A do repressão ponto de foi vista muito de violência. Aquela do Agora, eu não estou Estado. dizendo que aqui houve dita brando, eu estou dizendo que são coisas diferentes. E quero dizer o seguinte, a esquerda contribuiu de forma decisiva para o golpe de 64. Decisiva, com ligas camponesas. E o Jango, que era um grande Não, homem, tinha o apoio a quem popular, eu admiro, o Jango resolveu em determinado momento, esse decreto foi publicado, desapropriar 20 quilômetros à beira das estradas, propriedades produtivas ou não. As coisas foram Maluco. crescendo. O Jango foi sendo levado até que ele ficou esnucado. Exatamente. Então eu quero dizer o seguinte, a gente pode discutir as razões. Agora, dizer que não houve golpe, que Teve não houve apoio ditadura, popular. claro que Isso não houve. tem como. Houve golpe e Eu houve tenho um amigo meu- ditadura. Agora tem que ver como é que se chegou a isso. Por exemplo, o Paulo Brossard de Souza Pinto, que para mim é um paradigma de homem público, o Paulo Brossard, em 64, estava ao lado Dos de militares. do golpe. E ele fugiu do golpe quando? Virou mais golpe. Quando aquilo que era para se fazer eleições gerais Na verdade, houve... passou ao adicional número 1. Mas no E Chile o aconteceu Men- a e o mesma Mendes Sá, que era gaúcho aqui, Mendes Sá, que era ministro da Justiça, disse, eu não vou participar. Maragato que sou, honrado que sou. Quando é que foi? Em da UERJ. 67? Em 65. Ele entregou o cargo de ministro da Justiça em função dos atos adicionais, porque ele disse que não ia É, o participar. Jarbas Passarinho Então já vamos com contagem regressiva de Gimo ao Só ponto para final. dizer que não tem Santos aí. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada.
Ricardo Afonso, vou começar por ti, que está tão quieto aí, calado. Eu quero, aproveitando a presença do vereador, do presidente Cid Lojas, fazer uma homenagem ao nosso barranco, que nessa semana faz 50 anos de existência. Churrascaria Barranco. Diz que é 11, mas eu estava vendo a placa lá e parece que é 15. E é um patrimônio da cidade. Não tem quem tenha vindo a Porto Alegre, em qualquer lugar do mundo que se vá. Eu estava num mercado público lá, uma feira de rua em Florença lá, e estava um vendedor de frango. Eu disse que ele brasileiro, disse, não, eu sou de Porto Alegre. Minha namorada de Porto Alegre, eu vou lá almoçar no barranco sempre que eu estou lá. Então, realmente é um patrimônio da cidade. A Câmara, eu acho até a sugestão, tinha que fazer um ato de homenagem que quem dura 50 anos no nosso comércio gaúcho porto-alegrense, atendendo aquela quantidade de gente que atende, tem o Barranquinho, que é junto, que é o nosso sede lá do nosso Senadinho, né? É verdade. E, então, o meu ponto final é homenagear essa instituição gaúcha aí da gastronomia. 542 WhatsApps no programa de hoje, hein? Eu recebi a visita aqui a semana do Luiz Adroaldo Chaves Barcelos e o André Chaves Barcelos, filho dele, estão reformando o Hotel Continental ali na Praça Otávio Rocha, do lado das Pecir. E ele falando do mal que a Copa causou para Porto Alegre, sem número de hotéis concorrendo entre si, terminou, mesmo durante a Copa, foi um fiasco. O hotel ali que era do Noveleto, que o Noveleto vendeu na hora certa, está ali com a placa, enorme placa, vende-se. Tá? Um hotel. Plazinha fechada. Na esquina, Plazinha e tantos outros. Às vezes transformará num... Então, numa penúria. Ele está reformando o hotel dele, está espetacular, viu? E eu acho que a gente tem que procurar, né, ajudar essas pessoas que fazem o desenvolvimento de Porto Alegre, geram emprego e renda, né? Sim. E o Hotel Continental é um patrimônio, né? Sim. E muito bom hotel, com bastante... O Continental, tem um restaurante restaurante que eu nem sabia que atendia. Eventos é muito Aquela interessante. estátua do Atlas que tem ali na frente, linda também, uma obra de arte. Ah, mas tu está Continental falando... lá eu na tô falando rodoviária. Não, lá tem o da rodoviária, que a família se dividiu, ficou parte com Continental Canela, parte com rodoviária, eu estou falando do Continental, da Otávio Rocha. Ah, da Otávio Rocha. Um abraço ao Luiz Adroaldo Chaves Barcelos e o André Chaves Barcelos aí pela iniciativa. E lá no Plazinha, viu, está começando a temporada do Chá da Tarde no Plaza São Rafael. Aliás, o Nestor é frequentador assíduo. Marque a reunião e dê boas risadas com amigos, saboreando o espírito britânico, bom bocados, 1000 folhas, doce de leite, brownies de café, tortas, pão nuvem sem glúten, waffles, crepes feitos na hora, Picanha. mini omeletes no forno e vegetariana ainda, doces e salgados especiais. Deu água na boca? Deu. Na minha, deu. Então, tu não vai no mercado, mas vai lá. Pega ali o Rogério até um Mendelski, churrasquinho Fernando Alves. Tem até um churrasquinho no chá da tarde. Sempre às quartas-feiras, a partir das 15h30. Faça a sua reserva pelo 32 20 70 00. Chá da tarde, o nosso Plaza São Rafael, na Alberto Bins 514, na capital do Rio Grande do Sul. E a feijoada, viu? Para todos vocês, Feijoada começa sábado. dia 4 de abril. Dia 4 de maio. Tradicional feijoada Começa do sábado. Aliás, só em Porto Alegre não tem feijoada no verão, né? É uma coisa louca. São Brasília tem. Na Bahia tem. Bahia Tem tem. no Rio, São Paulo. Todo... Calorão, na pimenta. Walter Nagelstein. Eu queria dar um abraço Final. aqui nas pessoas que estão no Alexandre, está acompanhando aqui, Alexandre Gilberto, obrigado. No Johan, que está acompanhando. Também aqui no WhatsApp eu recebi do Giba Jasper. Queria dar um abração, um grande profissional, Esse é grande grande jornalista. amigo, grande figura. Gosto Queria me dele. somar à tua homenagem ao Barranco, ao pessoal lá, o Elson. O Elson e ao, Chico. E o Chico. E queria dar um beijo muito carinhoso na minha filha. Eu, com muito orgulho, hoje cumpri uma etapa importante na vida de um homem. Eu recebi a carteira dela da OAB. Ah, que beleza. Parabéns. Uma próspera vida e uma vida profícua como advogado. Me lembro como se fosse ontem eu pegando ela pequenininha no colo para levar na creche. Ela Baby Sul. A Baby Sul é a segunda. É a segunda? A segunda que eu tenho essa missão também. Faltam... Que foi Baby Sul, hein? foi a Quanto tempo primeira faz? Baby Sul. Legal. Eu estou orgulhoso, realizado. Sua mãe. Quero cumprimentar e agradecer a minha mulher, que tem sido uma grande mãe, uma grande companheira, ela mais responsável que eu ainda, porque está sempre junto, sempre presente. E dizer que eu estou muito feliz e lembrei muito do meu velho. Aliás, não Queria tive que ele mais de estivesse moto. aqui. Não, tenho andado bastante. Tem andado? Tenho andado. Mas quando é isso, junto? Não. Às vezes eu peço para ela para dar uma volta sozinha, assim. Mas lembrei muito do meu velho, que Às foi vezes Paulo Sérgio não tem comendador. cura, né? É um caso sério. Daqui eu sei das coisas. Oswaldo Vergara queria que ele estivesse junto lá, infelizmente
coisas da vida, não estava, mas tenho certeza que espiritualmente está conosco. Meu caríssimo procurador de justiça, Eduardo Lima Veiga. Bom, eu não te judiei mais, teu pai nunca mais reclamou. Não tenho judia reclamado. do Eduardo. É porque tu batia muito em mim, me perseguia. Nunca batia. Perseguia. Não, o Edu, tu estava falando que eu, Paulo Sérgio, estava falando que eu estava Coronel quieto, Veiga. ele que estava quieto. O doutor Eduardo ficou muito Hoje, quieto. ele que estava quieto. Estou tranquilo. Eu vou me somar aqui aos demais da mesa, dar um abraço então, no Elson e no Chico, lá do Barranco, nos 50 anos do Barranco, é um marco aqui da cidade de Porto Alegre, mas dizer duas coisas que me impressionam. Nós estamos nesse debate lá na Câmara de Vereadores sobre as concessões aí nas praças. E sobre isso eu fico bestificado, como a gente fica com, às vezes, uns debates inúteis. Eu vinha para cá e vi no rádio que estavam debatendo agora a concessão do Jardim Zoológico e estavam debatendo o preço do ingresso do Jardim Zoológico como se isso fosse relevante. A pessoa que vai ter a concessão, o mínimo que ela pode fazer é decidir o preço que ela vai cobrar de entrada. Ela tem interesse que quanto mais pessoas vão ou deixem de ir, porque ela cobre um preço adequado para que as pessoas vão e que ela possa ganhar dinheiro, evidentemente, com isso, mas para que o negócio se torne viável. A mesma coisa é as concessões eventuais de praça aqui que você faça. A pessoa que vai explorar o negócio, ela tem interesse em cobrar um preço adequado para que as pessoas frequentem o negócio que ela vai montar e que ela possa explorar adequadamente o negócio. A gente fica debatendo essas coisas e impede que as coisas aconteçam em Porto Alegre. Olha o caso do Porto, olha tantas coisas que nós temos aqui em Porto Alegre que a gente não consegue deixar que aconteça. E a outra eu ouvi com satisfação de que parece que, enfim, o cadastro positivo vai acontecer. Foi sancionado hoje. Foi sancionado hoje. Enfim, uma coisa que nós aguardamos aí há décadas, o cadastro positivo, que deve, de alguma forma facilitar a vida dos bons pagadores. Saúde a decisão. Boa noite, Paulo Sérgio. Parabéns pelo programa. Gostaria que falasse o meu nome no Pampa Debates. É o Eduardo de Gravataí. Pronto, Eduardo, está falado. Boa noite, Paulo Sérgio. O doutor Nessor tem razão. Houve golpe, sim, na Petrobras, no Prev, no Postales, no Brasil. Em 64 houve uma revolução redentora e eu estava lá. Fui da patrulha do Exército. Estou pegando aqui nas entradas, aqui, vou puxar ele para cá. E na revolução estava lá. Fui da patrulha do Exército. Abraço Abelardo Vargas de Carazinho. Isso é para te ver com quem está lidando, tá? Não, meus respeitos a ele, né? Porque eu, acho que o Eduardo também, todos nós temos algumas obrigações como advogados em relação ao conhecimento de o que é uma Constituição de um país. Então, por isso que eu não posso acompanhá-lo. Mas eu entendo as razões, tanto que falei a respeito dessa espécie de contragolpe que houve e sei das razões do que aconteceu. Eu queria cumprimentar o Elson, o Chiquinho, e cumprimentar os funcionários todos do Barranco, aqueles garçons que ao longo de décadas, eu que já sou um ancião, que eu acompanhei ele naquela trajetória ali no Barranco, né? O Barranco é um lugar, a gente se nutre dos alimentos, mas se nutre dos afetos. Ali é um lugar para comemorar a vitória de time, para ir com a família aos domingos, para ir com os amigos. Subindo ou descendo a Protásio? O Alfonsinho e o Paulo Sérgio fazem parte lá do Senadinho, lá no Barranquinho. Mas é mais do que isso, que é muito difícil um comércio de alimentação durar 50 anos, porque é um trabalho fatigante. É diferente de vender uma roupa, vender gasolina, vender qualquer coisa. Você vende um sonho. Quem vai ao Barranco quer comer aquele lombinho de porco queijo, quer comer aquela salada daquele. Tem que estar todo dia, tem que estar daquele jeito, porque senão desmonta o negócio. Então, 50 anos de persistência é uma coisa para ser muito comemorada. É fruto de muito trabalho. Só quem trabalhou com alimentação imagina o que é o esforço para 50 anos manter o comércio desses abertos. E por derradeiro, só um pitaco no que disse o Lima Veiga. Eu espero muito, muito mesmo que aconteça com o Zoológico de Porto Alegre, que aconteceu em Buenos Aires, que desative o Jardim Zoológico. Eu acho isso, a pessoa que observa bem um animal em cativeiro, um animal africano, um urso, numa cela de 12 metros quadrados, né? Caminhando de um lado para o outro, isso não pode trazer divertimento a uma criança, a um adulto, a ninguém. Então eu espero que extingam o zoológico, que façam o que Buenos Aires fez, que agora há uns 6 meses removeu os seus últimos animais para... Tem refúgios no mundo inteiro, tem refúgios e esses animais são refugiados de zoológicos do mundo inteiro. É uma opção também. E termina com isso. Isso é o fim da picada. Eu vou me somar a ti. Não, imaginei, mas tu contaste a história. Mas extingue isso não tem razão de ser, mas isso não existe, não tem porquê uma pessoa de bom coração ver um espetáculo desse. É um espetáculo deprimente. É verdade. A gente fica olhando os bovinos aí, os caprinos, os ovinos.
servindo de alimentos. Aí tu não Soltos. tem pena. É Não outra tenho coisa. pena, Não, porque é o mas seguinte, isso eles é fazem outra ideia. um ciclo vital, mas afim na vida deles. Agora, um urso ficar 12, 14, 18, 20 anos caminhando numa cela de 12 metros, E- animais estão a pasto. E as Hoje, próprias- cada vez mais ao bem-estar animal, As próprias aos religiões- as próprias religiões feito modernas cada vez determinam mais isso. com menos dor. Que os pra abates ser sejam visto. feitos de Agora, forma- 18 anos, um leão africano preso numa jaula, alguém concordar com isso é uma estupidez. Estupidez. Meu né? caro Paulo Cruz, seu Bom, eu Paulo. queria me somar aos cumprimentos ao Barranco e deixar claro, né, Paulo, que a cidade de Porto Alegre precisa saber que precisa comemorar o Natal, criar um espírito natalino. Nós, quinta-feira, na sede da Federação, a CPA de Porto Alegre, teremos um almoço, as pessoas que quiserem se somar lá, para fazer parte de um grande grupo que vai fazer o Natal florescer em Porto Alegre e fazer com que as pessoas de outros estados, de outros municípios venham a Porto Alegre para festejar isso, em que toda a população ganhe. E também lembrar que dia 28, 29 e 30 de maio, na Fiergs, nós teremos a Feira Brasileira do Varejo. Na abertura teremos a palestra de Luciano Davan, que é um homem polêmico, que vai conversar o que ele vê a respeito do Brasil. É uma boa, essa é interessante. Hein? Interessante, né? Aniversariou no sábado a Sandra Lin Freitas, aniversariou também o Anderson Adalto Pereira, a Viviana Hauck, o Kleber Senice, que foi secretário de Segurança Coronel aqui de Kleber. Porto Alegre, saiu, até hoje não está explicado porque ele saiu, o Paulo Bing, do Nosso União, a Letícia Maria Lau. Paulo Bing. Pô, aliás, o Alexandre Lau foi começar a patrocinar o programa. Teve aqui. aniversário do União, eu não recebi Óptica. convite nem nada. Falei pro presidente lá. Center Óptica, mas a mãe Convidaram dele ninguém. foi rainha das piscinas em Cachoeira. Olha. Maria Helena Almirich. A Luciana Brambila, que eu chamo de minha rainha, uma publicitária aqui. Está aqui ela, tu quer o Leandro? Está esticando, está aqui. É que eu sou uma girafa, por isso que eu estou explicando. Pô, mas, Ricardo, e como de tu lá é a ele favor do fica zoológico, eu tenho medo de espiando, ser preso por ti. Jerônimo, Esse é o meu problema. o Jerônimo Carlos Santos Braga, que é diretor da Famecos. O Ivan Daniel, nosso colega aí também de confraria, ex-diretor do SBT. O José Guilherme Kliman, nosso procurador de Estado. O Guido Mantega, aniversário também, foi no sábado. Dos laticínios. O jornalista Paulo César Flores, o PC. Cláudia Inning, Cláudia, de aniversário. O Elvio Pompeu Madeira, filho do Pompeu Madeira. O Alberto São Vicente, a Julinha São Vicente. Eles fazem aniversário juntos no domingo. O Bruno Ferges, de Óticas Ferges, Gêmeo, um faz grande abraço a ele, aniversário meu junto. companheiro lá de conselho do Farroupilha, o Telmo Kirst. O Jacovaz, nosso ex-vizinho lá Ex-vizinho. no Jardim do Sol. O Carlos Jacovaz, Eduardo o arquiteto. Chese, entre tantos ele, O arquiteto. hein? Arquiteto. E hoje o general Carlos Bolivar, que Gölzer. comandante militar do Sul. Guellner. Guelner. Bowler. O desembargador Um abraço aí, né? Marçal Henri dos Santos Figueiredo, o desembargador Francisco Rosal de Araújo, Um abraço para o Francisco. o Nilton Monteiro de Barros, o Luiz da Gama Mor de Cachoeira, né? Só podia ser de Cachoeira. Diretor da TAP durante algum todos os lugar ele trabalhos. seria, né? Aqui uma pessoa que tem muito orgulho dele, meu irmão Rubem Neto Tem São muito Pinto, ciúmes. aniversariante. um abraço. Ciúme deles. Um Quem? abraço pro Ed. Paulo Ciúmes, César tem exatamente. ciúme deles, do Pediu a irmão. farda emprestada. Porque ele eles viram veste mesmo. farda. Porque ele veste Não farda e mesmo, ele não emprestou, conseguiu. Se né? precisar, mesmo. eu visto a blusa e visto a farda e vou pro campo de batalha. Todos Eu já nós. decidi, em caso de guerra, Todos nós. ou mato ou morro. Não tem dúvida. Ou fujo pro mato ou fujo pro morro. Estamos nessa. O Alberto Oliveira, nosso eterno secretário, o Paulo da casa. Lafayette Livônios, também de aniversário hoje, Luiz Felipe Laitano. Pô, ele faz aniversário com o Laitano, Edson que mesmo, legal. hein? Abraço Luiz pro Felipe Laitano, querido amigo. Laitano. Tá bonitão Estamos vendo ele aqui, mesmo ó. que precisaria. Não, é que eles têm O umas fotos. Júlio César de Oliveira. Então, entre tantos aniversariantes, mas a minha continência, então, vai para o meu irmão hoje que está de aniversário. A tua vai para quem, a tua continência? A minha Paulo você vai Cruz. pro Barranco. Para o Barranco. Tá certo, a tua, né? Eu já homenageei o banco, vou homenagear meu afilhado, Felipe Codorniz, que é chefe de cozinha do Dionísio ali na Padre Chagas. Oh, maravilha. Estava na Austrália, veio, agora está aqui. A minha vai pro General Bolivar. Pro Bolivar. Ah, pro Eu General sabia, Bolivar. tu tem também uma predileção pro Milico. Tem. Começou em casa com mas teu pai. Sim, mas o meu milico preferido é meu pai, né? Sim, Coronel Tá Veiga, bem. né? A tua continência. Luciana Brambila, grande figura. Ah, Querida, eu vou escolher Ah, então general, o vou escolher, vou buscar pescoço que nossa tava, querida o Brambila. pescoço que estava esticado era o teu, não era do Nestor? Ah, tá bom. E eu, E o teu... o meu vai para minha baixinha, né?
Para a Luísa. Filha. Um beijo para ela. Então tá aqui, ó, o jeton de hoje. Fazia tempo que eu estava trabalhando de graça aqui, cara. Abre, quem que abre aí um aí pra gente mostrar aí? Abre aí o Paulo Cruz. Tem que ser o Paulo, Tu vai levar pra doutora Luísa, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Bom. Mostra aí. Olha aqui, a doutora Luísa. Maravilhoso. Soldada. Ó, viu? Hã? Onde é que ela serviu? Israel. As Forças de Defesa de Israel. É pouco? Botar uma moedinha aqui, ó. Aqui, ó. Fica quieto que a gente do Gramado aí. É. Obrigado a todos aí. Vem o Jornal da Pampa com os nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre, a Vera Armando. Eu acho que lá de Carazinho, Álvaro da Mini, né? Lá de Santa Maria. Não sei quem aí vai apresentar, mas os nossos colegas do interior do estado aí, com o Jornal da Pampa e as notícias locais. Obrigado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.